a partir de agora, nós vamos discutir o governo e as ações de Itamar Franco dentro desse novo cenário pós-impeachment de Fernando Collor. Será que Itamar Franco vai conseguir melhorar a economia? Será que Itamar Franco vai conseguir diminuir a inflação, trazer novamente a esperança para o brasileiro? É isso que vamos tentar fazer uma análise a partir de agora. Com o impeachment de Collor, assume o vice Itamar Franco. O governo de Itamar Franco ele vai trazer um novo plano político e econômico. Dentro do campo político, nós vamos ver afastar a ameaça da esquerda de Lula, a dita esquerda, os ditos comunistas, afastar do campo político os comunistas, afastar os esquerdistas do campo político, e no campo econômico, o plano de Itamar Franco é combater a inflação. Por que o Itamar Franco vem com essa proposta do plano político de afastar a ameaça de Lula e a ameaça dos comunistas e dos esquerdistas? Porque no governo de Itamar Franco ele vai receber um grande apoio do governo norte-americano para restabelecer a ordem política e a ordem econômica no Brasil, dentro desse processo de redemocratização. Os Estados Unidos tinham uma grande perspectiva de desenvolvimento do Brasil, e ele poderia trazer lucratividade para o mesmo, até mesmo porque ele quer receber sua dívida. Então, o Brasil precisa se desenvolver para ele poder voltar a receber seus juros e receber sua dívida, no caso de receber os seus empréstimos de volta, que concedido ao governo brasileiro durante vários anos aí ao longo da história do Brasil. Então, os Estados Unidos vai ajudar o Itamar Franco justamente para poder restabelecer essa ordem e começar a receber novamente. Então, dentro do plano econômico, de Itamar Franco combater a inflação. Então, Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo, discute o plano real com os setores da sociedade. Então, o que seria o plano real de 1994? No caso, o plano real vinha combater com um plano de combater a inflação, combater os juros altos e menos consumo. Então, o Plano Real vinha com essa proposta de melhorar a economia. O real nasce, uma nova moeda forte tem apoio da elite e do povo. A esquerda afastada do poder. Então, com esse novo plano real dentro da economia, o povo apoiando a criação dessa nova moeda, e também juntamente com a elite brasileira, os juros baixando e o consumo também baixando, a inflação automaticamente vai baixar com essa nova perspectiva. Cuidado com esse falso medicamento. No caso aí, os opositores vêm com essa ideia, com essa crítica ao plano real. No caso, vimos aí que o Sarney teve o seu plano, o próprio Fernando Collor teve seu plano dentro da economia, mas nenhum conseguiu, com seus planos de medidas para o campo da economia, o retorno da economia, baixar a inflação. Então, tanto os opositores como uma grande parte da população brasileira tinha uma certa cautela, e os opositores vão aproveitar disso e vão criticar e vão expor essa crítica a esse novo plano no campo econômico. Esse remédio não contém o princípio ativo incentivo à produção nacional, que era uma crítica aí, que no caso, dentro do plano real, incentivava, pelo contrário, trazer empresas estrangeiras para investir no Brasil.
As substâncias tóxicas causam aumento da taxa de desemprego, aumento do déficit público, aumento do déficit no comércio externo. Então, no caso, não haveria uma produção, no caso, não haveria exportação dos produtos nacionais, isso que seria o déficit no comércio externo. Então, não haveria esse desenvolvimento no comércio externo. No caso, não haveria essas exportações dos produtos brasileiros para outras nações. Este produto é alucinógeno. Quem o ingere acha que a estabilidade só é possível com altíssima taxa de juros. Uma outra crítica. Essa deslumbração por esse plano deixaria de ver a real intenção desse plano. O organismo torna-se fraco e anêmico, sem imunidade contra a voracidade dos campos privados. Então, no caso, a privatização das empresas estatais, que é algo defendido pelo setor liberal e pelo setor das direitas. O Plano Real, no caso aqui, traz o cruzeiro, 2.750 cruzeiro equivale a R$1. A contenção dos gastos públicos, as privatizações de estatais, a equiparação do real ao dólar, a forte elevação dos juros para atrair investidores. O plano foi um sucesso e mudou os rumos da economia brasileira. A campanha de Fernando Henrique Cardoso baseada no Plano Real. Então, o que Fernando Henrique pensou e Itamar Franco colocou em prática vai favorecer bastante na campanha política de Fernando Henrique Cardoso para presidente. No caso, como sucessor de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso utiliza-se o Plano Real como projeto e plano político para elegê-lo como presidente. O sucesso do plano Real, então, na garupa de Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco consegue mostrar-se bastante vitorioso, no caso, vitorioso em conseguir baixar a inflação, trazer investimentos e melhorar a economia do Brasil. Então, o real, esse Frankenstein, essa emenda de vários planos, essa construção de vários planos, sai vitorioso, mas mesmo assim ainda precisa de alguns ajustes nesse plano para poder melhorar mais ainda. Mas já teve uma grande vitória melhorando a economia brasileira. A Constituição de 88 ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Aqui algumas reflexões deveríamos fazer. O governo Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002. No caso, nós temos aí 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco durante a posse de FHC na presidência da República em 95. Cláudio Rossi é o autor dessa foto histórica. O governo de Fernando Henrique, o primeiro mandato, ele vai de 1995 a 1998. Dentro do seu governo haverá corte dos gastos públicos, a privatização de estatais e a abertura do Brasil ao mercado mundial, a elevação da taxa de juros para conter a inflação e isso trazer uma nova perspectiva para o próprio real, até mesmo um equilíbrio, uma equiparação à moeda brasileira ao dólar, que até então, até os nossos dias atuais, é a moeda que a maioria das nações
tentam utilizar como um ponto de partida para um equilíbrio da sua economia. O valor da sua moeda é utilizado até hoje na Bolsa de Valores, em toda a comercialização pelo mundo, utiliza-se a base, o dólar, para poder fazer as suas matemáticas de contabilização do comércio. O governo FHC, no seu primeiro mandato, quais foram os aspectos positivos do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso? O sucesso no combate à inflação, ele conseguiu não eliminar, mas diminuir a inflação, e isso trazer um consumo mais moderado internamente, a estabilização da economia, a redução da pobreza. Ele não vai conseguir erradicar, mas ele vai conseguir reduzir bastante o avanço dessa pobreza com o Plano Real e a utilização da valorização da moeda brasileira. Os aspectos negativos vai ser a queda da atividade produtiva e desemprego. No caso, essa queda da atividade produtiva, porque ele não vai incentivar a empresa nacional a se consolidar, não vai possibilitar o investimento para essa empresa nacional se desenvolver, e ele vai valorizar bastante a empresa estrangeira a se instalar e dar alguns benefícios para elas se instalarem aqui no Brasil, e isso vai atrapalhar bastante o desenvolvimento do comércio, ou no caso das empresas nacionais, porque a empresa nacional vai ter um custo bem maior, impostos, salário e etc., então o seu produto vai ficar mais caro, enquanto o produto estrangeiro, dessas empresas estrangeiras que estão se instalando aqui nesse momento, ela vai ter isenção de impostos, vai ter os custos bem mais baratos, então eles poderão vender esses produtos também mais baratos, mais barato do que em relação ao produto das empresas nacionais. E isso que atrapalha bastante as nossas empresas até nos nossos dias atuais. As privatizações, no caso aí, ele vai privatizar a Petrobras, não ela totalmente, mas parte da Petrobras vai ser privatizada, vai ser vendida. A Vale vai ser uma outra empresa também que vai ser vendida durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. A parte de outras grandes estatais também serão vendidas. Professor, mas a Petrobras ela não é privatizada. Parte dela hoje sim é privatizada. Ela vai ser fragmentada e vai ser postas as ações à venda. Então nós vamos ter ações de propriedade estrangeira. Então, no caso, proprietários estrangeiros vão ter a posse das ações, parte das ações da Petrobras e de outras empresas estatais do Brasil. A privatização ocorreu em vários setores da economia. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pela privatização de empresas estatais como a Embraer, Telebrás, Vale do Rio Doce e entre outras estatais. Além da privatização, seu governo também houve diversas denúncias de corrupção, como a compra de parlamentares para aprovação de emenda constitucional que autorizava a reeleição, e também o favorecimento de alguns grupos financeiros na aquisição de algumas estatais. A corrupção. O Brasil é feito de corrupção. Fernando Henrique Cardoso, vitorioso nas eleições de 1998, quando se apoia na tese da necessidade de permanecer no poder para manter a estabilidade monetária.
é o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito. Como assim, professor? A reeleição não era possível no Brasil? Não. Nas constituições anteriores, até mesmo na Constituição de 88, era impossibilitado a reeleição tanto para presidente, para governador, deputado federal, deputado estadual e assim sucessivamente. Era proibido a reeleição. Então, um dos atos de corrupção que vai ser colocado e praticado por Fernando Henrique Cardoso vai ser justamente uma dessas, que ele vai comprar os deputados e senadores para poder aprovar essa emenda constitucional, possibilitando a reeleição para quaisquer cargos políticos no Brasil, seja ele presidente e assim sucessivamente. Então, no ano de 98, ele é reeleito, que a emenda já foi aprovada, então ele vai se favorecer desse processo, até mesmo porque ele vai utilizar do próprio jargão que ele precisa continuar no governo para poder continuar esse desenvolvimento, essa economia estabilizada, ele precisaria estar à frente para isso continuar. E as 5 metas: emprego, saúde, segurança, agricultura e educação. Simplifiquei tudo numa meta só, mais 4 anos. Então, ele vai utilizar desses jargões que todos os políticos utilizam, que vai investir na segurança, vai investir na saúde, vai investir na educação, mas, na verdade, isso acontece só da boca para fora durante o período eleitoral. No momento que eles assumem, eles esquecem principalmente da educação. É algo que vimos que o Japão vai se tornar uma grande potência, que somente quando ele se fecha e investe na educação. E isso lá ainda no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Então, o Japão valoriza a educação e, entre outras medidas que o Japão toma, ele se torna uma grande nação através do próprio incentivo à educação, ao contrário do Brasil, que fala que vai investir na educação, mas precariza cada ano político ou cada ano que passa, a precarização da educação é maior. A questão não é investir dinheiro, não é investir em qualificação, mas sim valorizar de outras formas a educação, criar novos planos que desenvolva mais a educação, não se preocupando apenas com índice, não se preocupando apenas com números, mas sim com uma própria qualidade dessa educação. Essa é a minha visão para a valorização da educação. Não é dinheiro, mas sim mais qualidade na educação. Por que 4 anos é muito pouco para um pobre presidente ajudar os bancos falidos, matar os doentes do INAMPS, que hoje é o INSS, liquidar com as garantias do trabalhador e de quebrar, completar a entrega do patrimônio nacional? Isso a oposição vai colocar aí a real intenção da reeleição de Fernando Henrique Cardoso. No caso aí, a proposta da reeleição de mais 4 anos não é desenvolver, não é manter o equilíbrio na economia, mas sim ajudar setores que financiaram o seu projeto político, ajudar
a tirar os direitos que foram estabelecidos para o trabalhador, e isso que nós vimos aí durante todo o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, vamos aí para o segundo mandato, que será algo para um outro evento, mas vamos continuar. Nós temos aí 6 minutos para finalizarmos a nossa aula. O segundo mandato, ele vai de 99 a 2002, a continuação da política neoliberal, no caso, a não intervenção do Estado na economia, lembrando-se o que é o liberalismo. O liberalismo traz justamente essa proposta de não intervenção do Estado na economia. O comércio livre para poder agir. A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, algo bastante benéfico para o Brasil, na minha visão. A Lei de Responsabilidade traz justamente uma limitação dos gastos públicos pelos os nossos representantes. Então, se ele não pode ultrapassar aquele teto que foi estabelecido pelo Legislativo, então, que é a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que é aprovado todo final de ano, no caso, o orçamento para o ano seguinte. Então, no ano seguinte, o nosso governante, seja ele prefeito, seja ele governador ou presidente, ele não pode passar aquele teto de gasto estabelecido pelo Legislativo. Então, eu vejo com bons olhos a Lei de Responsabilidade Fiscal. A ocorrência de greves e manifestações contra a sua política da economia. Então, nós teremos aí o segundo mandato de Fernando Henrique aí bastante cheio de turbulências, justamente dentro das leis trabalhistas. Então, o trabalhador se manifestando constantemente contra a sua ação política. Alguns dos programas sociais criados no governo de Fernando Henrique Cardoso foram a Bolsa Escola, a Bolsa Alimentação e o Vale Gás. Esses vão ser as ações assistencialistas, ou, no caso, as ações sociais idealizadas pelo governo de Fernando Henrique, que posteriormente vai passar para no governo de Lula, vai ser unificado todas essas bolsas no Bolsa Família. Então, no caso, todas essas bolsas criadas por Fernando Henrique Cardoso, no governo de Lula, vai ser unificado, vai ser um único benefício social instalado aí no governo brasileiro. No governo de Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002, devido ao sucesso do Plano Real, ficou fácil de FHC se eleger presidente pelo PSDB, tanto em 1995 quanto em 1998. Nas duas eleições, disputou o segundo turno com Lula. Então, aí a persistência de Inácio Lula da Silva não já vem um contexto histórico de uma luta aí da oposição em chegar ao poder. Vimos a disputa de Inácio Lula da Silva aí com Fernando Collor, vimos nas eleições, tanto na primeira quanto na segunda processo eleitoral de Fernando Henrique Cardoso também, sempre Lula disputando no segundo turno com os candidatos aí da direita. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso teve fim no dia 1º de janeiro de 2003, com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos finalizar hoje aqui, nesse momento, a nossa aula e deixar para a próxima aula falar